Certo, pessoal, beleza? Continuando aqui o tutorial, né? No vídeo, no bloco passado, nós vimos a questão, né, da determinação dos dados do material, do fluido, né, do material, enfim, né, que a gente está utilizando bem como os modelos, né. Agora a gente vai focar na parte de condições de contorno e o setup da simulação em si, né. Então, sobre as condições de contorno, retornando aqui no, na nosso guia aqui de apresentação, vou dar algumas informações básicas sobre a interpretação e que tipo de condições de contorno nós vamos aplicar no nosso problema, né? Então tá. Começando aqui, a gente vê nessa figura meio que a divisão, né, a nossa geometria que a gente fez até então, que consiste, né, na metade do nosso tubo e a malha, né? E aqui agora a gente tem que determinar os valores, né, que representa, né, cada condição de contorno. Na parte da malha que a gente fez, a gente deu nomes, né, para cada seção, né, que a gente selecionou lá e tudo mais, as arestas, né, do, da, da geometria. Se a gente pegar aqui, por exemplo, nessa linha verde, aqui, nessa marcação verde aqui, significa as partes, as faces, né, as linhas superiores do tubo, ali é uma região que nós temos uma parede, que se representa, né, a parede do tubo. E o que uma condição de parede nos quer dizer? Ela significa que a velocidade naquela região ali é zero. Por que isso? Porque os fluidos, quando em contato com uma superfície sólida, possuem aquela condição de não deslizamento. Significa que as partículas de fluido, né, devido ao atrito, né, com a superfície sólida, elas acabam por desacelerar, né, e a partícula que está em contato, né, com a parede, ela tende a ficar atritada com a superfície, velocidade, né, muito próxima de zero, a gente considera como zero, né, aproximação totalmente viável, e por isso, né, uma condição de parede significa que a condição naquele local é zero, né? Então, se não tem velocidade, é uma parede ali naquela região. E essa nos dá as informações sobre os contornos, né, as partes superior, né, da geometria. Então, contorno superior nós temos informação. Temos informação também na entrada, né, na entrada no inlet, que a gente denominou, que no caso a gente sabe que existe um fluxo, né, um escoamento, né, escoando, e com isso a gente tem uma entrada de velocidade ali naquela face ali, né? Que aquela face, ela representa então a seção de entrada do tubo, né? Então, pela seção de entrada de escoamento, o inlet a gente conhece que tem um valor, uma determinada velocidade com uma intensidade fazendo o fluido se movimentar, né? Na saída, a gente vai usar a suposição de que o escoamento conhecido a entrada, a gente sabe que na saída, né, sabe não, a gente vai supor, né, que na saída a pressão manométrica, detalhe, pressão manométrica vai ser igual a zero. Uma pressão manométrica igual a zero indica que a pressão na saída desse escoamento, né, desse tubo, enfim, ela está na pressão atmosférica. Então, nós temos as informações de três, né, das faces lateral esquerda, ou a face oeste, né, a face leste, que é na saída, e as faces norte ali, né, que a gente definiu como a parede. E a última informação que nós temos é a simetria. E a simetria, né, a gente já aplicou essa condição porque nós estipulamos, né, determinamos, né, que a solução tanto na parte superior do tubo quanto na parte inferior do tubo ela é a mesma. Então, a condição de simetria ela meio que espelha a solução da, da parte superior e da parte inferior de forma que elas fiquem idênticas, né, porque é o que acontece na realidade, né, até porque a geometria é similar. Então, a gente tem que uh, essa condição de simetria ela meio que interpola os valores, né? Um cálculo bem mais simples que é feito ali naquela região e de certa forma a gente indiretamente tem essa informação porque a partir dos resultados dos cálculos da, digamos assim, linha anterior, né, das malhas, ela repassa os valores para a linha de simetria e vice-versa, né? Assim é possível solucionar. E dentro, né, no centro, né, no interior do escoamento, na geometria, melhor dizendo, a gente não sabe, né? A gente não tem nenhuma informação e por isso que a gente precisa dar essas informações das condições de contorno para que elas possam ser calculadas, né? Aqui eu saliento também que essa solução interna que a gente desconhece, ela deve começar com um valor, né? Um valor, um chute inicial, né? Que a gente deve dar para que se tenha, né? Ao menos uma informação para se começar a realizar os cálculos, né? Mas basicamente, né? Essas são as condições de contorno. Então, retornando aqui no programa, né? Se a gente clicar nessa parte Boundary Conditions aqui,
e clicar com mais no lado, a gente vai ver o seguinte. Ou a gente pode clicar no mais ou dar um duplo clique aqui. Também as condições aparecem aqui, mas no mais, aqui a gente tem um guia melhor. Então, se a gente for relembrar, né, os nomes que colocamos para as nossas faces, enfim, a gente vai colocar o nome de wall, inlet, outlet e a simetria, né, nesse caso aqui. Se a gente for ver, tá aqui os nomes, né, a gente tem a condição aqui dentro dessa boundary conditions colocadas aqui, e se a gente clicar no mais, a gente tem um nome, né, que a gente deu lá na seção de criação de malha. Né? Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, wall aqui embaixo, a gente colocou o nome como wall e ele automaticamente detectou que é wall. O que é isso? Uma parede naquela região. E se a gente dá um duplo clique aqui só para conferir se ele fez certo, aqui a gente tem aqui as informações, né? Abriu essa janelinha da parede, né? Zone name. E se a gente for ver aqui, wall motion é uma parede estática, né? E a condição desses elementos aqui, no caso, é no slip, referente então à condição de não deslizamento do fluido, né? Então, tá ok aqui. Aqui necessariamente eu cliquei em aplicar sem querer, mas não precisar, porque ele já estava configurado da maneira adequada. Se tivesse feito alguma modificação, aí teria que clicar em apply ali. O outlet, que a gente colocou também, representado nessa seta vermelha, então, também ele pegou o pressure outlet, né, que é também o que a gente quer, então ele identificou automaticamente. Se a gente dar um duplo clique e conferir aqui, nós temos aqui interessado então nesse valor aqui que é o gauge pressure, que significa pressão manométrica. Como eu comentei, vamos considerar que ali é pressão atmosférica, e nesse caso a pressão manométrica é zero. Os demais parâmetros aqui nesse caso não precisam ser modificados, então a gente só confere se está o zero aqui, dá um apply, né, ou, né, enfim, e close, tranquilo. Vamos fechar essas abas aqui. O inlet que a gente colocou, né, o azulzinho aqui, ele pegou velocity inlet, que é também o que a gente quer, então ele autodetectou. Se a gente dá um duplo clique aqui e conferir, a gente vê que, né, também ele meio que pegou certinho. Aqui, né, o valor que ele teoricamente abriria, né, se fosse o default, ele estaria como zero. Então, se a gente aplicar, esse é o normal. E outra coisa que a gente tem que cuidar aqui na questão da velocidade é a direção, né? Direção, o sentido, né, da velocidade. Nesse caso aqui, nós temos uma velocidade cuja a direção e o sentido está normal ao boundary, que seria a face, né, de entrada. Mas se, digamos assim, a velocidade estivesse entrando em uma outra direção, a gente pode selecionar as outras opções e, no caso, essa de componentes, né, digamos assim, aqui, dependendo também do eixo, né, do sistema cartesiano que estiver utilizando, se coloca os valores conhecidos, na região axial, na direção, né, radial ou axial, né, no caso se fosse plano cartesiano, x e y, né, então, mas no caso que a velocidade está entrando normal a face de entrada, e se a gente for conferir nas propriedades, essa velocidade que a gente vai utilizar, a gente não tinha definido, né? Mas uma das coisas mais comuns que a gente vê, especialmente no estudo, né, de escoamentos e mecânicas fluidos, é o número dimensional de Reynolds, que basicamente ele nos determina um valor sobre se o escoamento é laminar ou turbulento, né? Se o escoamento ele possui um comportamento mais em forma de esteiras ou, né, apresenta turbulência, né, que é um escoamento mais bagunçado, né, que daí existe também essa questão dos modelos de turbulência que eu comentei na seleção de modelos, né. Nesse caso, eu vou propor aqui para esse tutorial o uso de Reynolds, um valor 100, que é um valor relativamente baixo, até porque no escoamento interno, né, dentro de dutos, por exemplo, tubo, né, como é o nosso caso, a faixa de transição, né, de Reynolds para turbulento é acima de 2300. Então, Reynolds entre 0.01, que eu botei 1, né, mas 0.01 até 2300, 0, enfim, valor mínimo até 2300 com a menta laminar. E baseado nesses dados, né, nesse cálculo aqui, uma vez determinado o valor do Reynolds que a gente estipulou que é 100, a gente pode determinar então o valor da velocidade para o nosso escoamento através do número de Reynolds, né, indicado aqui no slide, e com separando as variáveis juntamente, né, as propriedades do fluido que a gente determinou anteriormente, né, através da tabela aqui, a gente encontra então que a velocidade nesse caso, para essa condição, é de 4,26 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Relativamente baixa, né, a velocidade, mas é o que a gente vai utilizar para esse caso aqui. E aqui embaixo também tem a equação da vazão, né, que uma vez conhecida a velocidade, a gente pode calcular a vazão, mas no exemplo da bancada hidráulica lá, né,
que a gente vê nos laboratórios, é comum termos a vazão. A partir da vazão encontramos a velocidade e com a velocidade, propriedades do fluido, encontramos o número de Reynolds. Então, nesse caso, estamos fazendo o processo inverso, né? Então, 4,26 vezes 10 a menos 13 é a nossa velocidade. Então, a gente vem aqui e coloca, então, no valor de velocity magnitude aqui, 4,26 e na menos 3, né? Nessa sintaxe mesmo ele aceita. Dá um aplicar aqui e fechou aí. Né? A última condição de contorno, né, que foi estipulada é a condição de simetria, né, que nós renomeamos lá. Aqui é importante fazer uma pequena modificação, né? Ao clicar, dar um duplo clique aqui na simetria e vir aqui em Type, é muito possível que, se foi nomeado simetria, ao abrir o programa ele detecta automaticamente como simetria, nesse caso. Então o tipo aqui da condição vai ser simetria. Mas como estamos trabalhando com um problema axissimétrico, né, como foi comentado, porque a gente está utilizando coordenadas cilíndricas, é importante mudar esse symmetry, esse tipo aqui, para axis. Né? E que o zone name é o nome que a gente colocou na nomenclatura lá da malha, né, que a gente fez. Talvez se colocasse axis como nome lá, talvez ele detectasse automaticamente, o que pouparia, né, de checar, fazer essa modificação aqui. Beleza? Sobre as condições de contorno, é isso. Um comentário final. A gente tem 4, né? Mas no programa você pode provavelmente vai encontrar, né? Esse internal aqui também, né? Se tu clicar aqui no mais, vai aparecer Interior Surface Body e dar um duplo clique. Ele aparece isso e não modifica nada. Isso é apenas uma condição automaticamente gerada pelo programa. E aqui, não sei ao certo explicar o que significa muito bem essa questão aqui, esse internal aqui, mas é um parâmetro normal que aparece aí nas condições de contorno, então não precisa se preocupar com ele. Beleza? A parte das condições de contorno está feita, até em geral o setup aqui, se a gente fechar essa aba da árvore aqui, né? Só fechar esse resultado estava aberto. Próximo bloco, então, né, vou separar agora, né, para não ficar muito extenso essa parte das condições de contorno, vou separar aqui e falar um pouco sobre a solução, né, métodos de solução e alguns parâmetros aqui que a gente vai ajustar aqui para a simulação. Valeu, pessoal. Espero que tenham entendido essa questão das condições de contorno e até o próximo bloco.